Boa noite. Boa noite, já vamos começar, tá? Espera aí, só estou arrumando aqui uma apresentação. Tranquilo. Professor, boa noite. Será que você poderia colocar a lista de chamada no grupo? Seu pai. Por quê? O que aconteceu? Para saber se está na turma? Isso, porque eu vi lá no meu portal do aluno, eu estou Aham, nos dois horários que você dá aula. tá. Espera aí, deixa eu ver então você em qual turma está. Espera aí. Como que funciona a questão da chamada? A chamada é, você entrou já na aula, já tem frequência, já tem presença. Ah, Eu não compreendi. faço chamada não, tá? Ah, tá, Quem entendeu. fala, entendeu? Quem falou foi a Jaqueline, né? Jaqueline Rodrigues Moreira. Isso. Não está na das 7, não. Espera aí. Oi. Boa noite. Você está desse horário mesmo, tá bom? Por enquanto, as nossas aulas vão ser todas às sextas? Oi? Por enquanto, nossas aulas vão ser todas às sextas? Toda sexta-feira nesse horário, tá? Olha só, pessoal. Para você não ter uma complicação de qual será a minha aula, não sei o que, tarará, tô perdido, enfim. Você sempre vai vir aqui no menu lateral e vai procurar seu calendário. Aqui tem um chat, tarará. Aqui procura calendário. Sim? Se no seu calendário fala que às 20h50 está agendado, é porque você está nesta aula das 20h50, tá? Se seu calendário está às 19 horas, é 19, beleza? Então vamos lá. Já vamos dar início à nossa primeira aula. Deixa eu só vou pegar meu celular para eu entrar aqui também e acompanhar o chat. Todo mundo está escutando, está vendo, está visualizando a apresentação? Sim. Sim, Beleza. perfeitamente. A aula está sendo Não, para mim não gravada. Vocês está estão me aparecendo. ouvindo? Sim, estou Ah, escutando. sim, ok. Mas que enquanto não falarem, podem deixar o microfone. O microfone já pode. Tá? Gente, cadê a. Será que está sendo gravada? Deixa eu só ver aqui de novo. Ah, sim, tá fazendo a gravação. Beleza. Bom, pessoal, eu tinha falado na semana anterior para a gente falar, estudar o tema 2 completinho, fazer essa leitura prévia lá na Sava, para a gente já hoje vir aqui fazer um resumo do que está lá. Então, a gente vai trabalhar hoje sobre um pouco sobre a introdução à química, sim, e a química de como se transformou em uma ciência moderna. Ela passou por várias etapas, inclusive da época dos antigos gregos, dos antigos filósofos, tentando descrever os fenômenos químicos que acontecem e no dia a dia. Foi uma ciência que demorou para ser considerada moderna, inclusive a física foi a primeira, a física evoluiu mais rapidamente que. Eu vou pedir que quem está com o microfone acesso, por favor, desliga. Está escutando esse barulho de mensagem toda hora.
Se não for falar, espera aí. Tá todo mundo mute. Ok. Ai, vamos ver. Agora quero ir para a minha apresentação. Tá aqui. Ok. E além de estudar essas questões de como evoluiu, e já estava falando sobre que inclusive a física teve uma maior evolução, mais rápida comparada à química, tá? E vamos ver também como alguns conceitos como matéria, energia, o que são sistema internacional de unidades, enfim, essas questões relacionadas à introdução à química. Ok. Como falei anteriormente, nosso dia a dia, a gente está vendo química em todo lado. E no momento que você está respirando oxigênio, joga um CO2, você come, seu corpo faz umas reações químicas, parte do que você está comendo vai para a energia, sim? Outras vai para transformar em proteínas, enfim. Nosso dia a dia já está acontecendo química, sim? Sim. Então, de novo, pessoal, vou pedir que deixe o microfone desligado se não for falar. Meu Deus, assim vai ser complicado. Tá bom? Beleza. Ok. Como foi essa evolução da química? Já na antiguidade, se começou a falar sobre os 4 elementos. Então, era tentar descrever ou falar que tudo se transformava a partir dos 4 elementos. Quais eram esses 4 elementos? Era água, fogo, ar e terra. Então, começou a verificar das transformações, por exemplo, de minerais, a produção de metais, no antigo Egito, já que foi a primeira civilização, uma das primeiras civilizações, já começou-se a trabalhar com metais, então fazendo peças de metais para caça, para alimentação, enfim. Então, essa transformação de minérios para produtos de metais já estava, já é um indício de que existia uma transformação e uma questão da química ali presente. Veio o desenvolvimento tecnológico, né? Hoje em dia a gente vê a transformação de novos materiais, materiais mais sustentáveis. Se a gente falar, por exemplo, 40 anos atrás, nenhum processo dos que a gente conhece hoje em dia trabalharia essa questão da química verde ou dos processos verdes, em que trata de desenvolver materiais que sejam menos poluentes, tá? Também estamos falando de materiais que, além de ser menos poluentes, conservem suas propriedades físico-químicas. Então, por exemplo, a durabilidade, elasticidade, ductibilidade, condutividade térmica, enfim. Então, sempre, e não é de agora, eu mostrando aqui para vocês, vocês poderão, se eu mostrar uma questão que pode ser inovadora para vocês, mas isso já acontece faz tempo. E ainda vai acontecer muito, mas muito mais, porque a ciência não para, tá? E foi reconhecida na ciência somente a química entre os séculos 17 e 18. Mas aí, o que eu falava anteriormente, os filósofos gregos tinham suas teorias em que todas as transformações químicas estavam associadas aos 4 elementos. O fogo, ele representava o calor e a energia, e tem um pouco a ver, né? Porque o fogo, ele é uma fonte de energia que o que vai fazer é transmitir calor. Calor é uma forma de energia, tá bom? Existem diferentes tipos de energias e o calor é uma delas. Então, era simplesmente
mas por questões, na época dos gregos, eram questões mais visuais, não tinha como se demonstrar, sim? Por exemplo, que tinha uma reação química, nada. E os grandes filósofos só faziam propostas também do porquê acontecia. Até porque nessa época não se tinham todas as ferramentas que a gente contém hoje em dia para poder confirmar as suas teorias. Aí eles, por exemplo, falavam que a água simbolizava tudo que era fluidez, dissolução, e que hoje é considerado muito nas misturas. Então, tanto assim, e nessa época, onde eram muitos achismos, de certos achismos, hoje em dia, certos deles ficaram. Então, por exemplo, sim, a água é um fluido, tá? Ele é utilizado hoje em dia para misturas. A água é o solvente universal, tá? Então, se a gente quer diluir uma amostra, se essa amostra é compatível com a água, ela pode ser dissolvida, tá? Diluída. Temos também o ar, que então eles falavam sobre a questão de associar a gases e vapores e que era essencial e é essencial para a combustão, tá certo? O ar é um fluido também. Ele é um gás, tá? E ele está composto por certos elementos. E é essencial, sim, para a combustão. Por quê? Para ter combustão, precisa de oxigênio. E o ar tem oxigênio. Os dois compostos que tem o ar é o oxigênio e nitrogênio. Tem outros tipos de gases ali que presentes, mas os mais em maior proporção é o oxigênio e o nitrogênio. Pessoal, se você está no chat, você vai no calendário, fala para alguém, para esse pessoal que está ali no chat, ó, deixa eu ver. Entra no calendário do seu Teams e acessa na reunião. Um minuto que aqui estou dando um gás para esse pessoal que está aqui perdido. Bom, sempre suas aulas estão agendadas na parte do calendário. Se não aparece para você, é porque você não está nesta turma, tá? Então, assim, se não aparece, é porque está em outro horário, com outro professor, ou já aconteceu. Então, sempre suas aulas estão no calendário agendado. Beleza. Então, vamos continuar aqui. E a Terra representava a solidez e os materiais básicos da natureza. Ok. Aqui falei da teoria dos quatro elementos. Então, o fogo, que era associado ao calor, a água, à fluidez, o ar relacionado a gases, e a terra representava mais a solidez e da matéria, né? Aí vem a questão da teoria do atomismo. Então, começava, por exemplo, Leucipo de Mileto, sim, ele falava que o universo era infinito e formado por uma parte vazia. Tudo começou pela questão, os filósofos começaram a analisar e a pensar de por que as coisas e de por que a gente está em um lugar, sim? E começaram a
descrever, por exemplo, Leucipo já estava tentando um pouco se aproximando à teoria de Thomson, com relação a que existia uma partícula, a menor partícula chamada o átomo, mas ele não falou isso, mas ele falava assim, que existia uma parte vazia, sim, e outra parte cheia. Essa parte cheia estavam localizadas as partículas e estavam em contínuo movimento, tá? Demócrito, sim, já acreditava que o cosmos era formado por inúmeros átomos de diferentes formas e tamanhos em movimento constante, tá? E que por meio de interações e choques entre átomos ocorreria a formação de todas as coisas que a gente conhece. Então, essa teoria de Demócrito, em realidade, é assim: existem diferentes, cada elemento tem um respectivo tipo de átomo. Sim? Então, por exemplo, o hidrogênio tem um átomo diferente do oxigênio, do nitrogênio, enfim. Ele estava certo, sim, por exemplo, nas colisões, tá? Mas de formar a matéria existente a partir das colisões, ali teve uma quebra, aí teve uma falha, tá? Mas o que significa átomo? Então, o átomo representa, a palavra átomo vem do grego a, que significa não, e tomo, que significa divisão. E algo assim como que não pode ser dividido ou não pode ser cortado, tá? Então, isso vem do grego átomo, é a menor partícula, sim, que vem do grego, onde é algo que não pode ser quebrado ou cortado, tá? E essa é a definição de átomo. Ok. Empédocles formulou a teoria de que toda matéria seria constituída por 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Já Aristóteles, sim, ele já expandiu essa teoria, sim, dos 4 elementos, que era o seguinte: se a combinação da combinação, por exemplo, de água e fogo poderia transformar em uma coisa, tá? E isso que ele formulou. Então, por exemplo, quente, sim? Então ele transformou em qualidade dos elementos, em vez de falar fogo, ele falava de quente, do frio, do seco e do úmido. Então eram como estados da matéria, sim? Então ele falava, por exemplo, que a formação de quente e úmido era a água, sim? E, era o elemento da água, sim? Então, poderíamos transformar ar em água por meio de mudança de quente para frio. Então, olhando um pouco a filosofia do Aristóteles, ele não estava um pouco longe com relação às transformações dos estados, sim? Pessoal, a presença não tem presença. Você entrou na aula, já tem sua presença garantida. Ela é automática e não vou fazer leitura de presença no final da aula. Isso a gente falou semana passada, tá bom? Eh, Bom, voltando. Então, por exemplo, essa combinação, ele estava certo, sim, em que uma mudança de estado. Então, por exemplo, ele viu que ar em água, então em realidade era mais que a água poderia se transformar em um vapor, e aí temos uma mudança, sim. Assim, tudo era uma questão de observação, pela observação. Não tinha nenhum método científico definido para poder falar assim, olha, é isso aqui, tá? A teoria do atomismo, né, que foi proposta por Demócrito e Leucipo, sim, ele lembra um pouco ao modelo atômico de Dalton, aquele que falava, o Dalton, que era o pudim de passas, né, que era um modelo em que falava que a matéria estava composta por pequenas partículas, beleza? Muito bem. Teve um progresso muito devagar da ciência, até porque os filósofos da época, então, eles eram só por fenômenos, eram questões de observação. Então, não, só para que vocês tenham ideia, sim, as ideias de Aristóteles somente foram alteradas 2000 anos depois.
Então, assim, é muito devagar para poder demonstrar uma questão da química, tá? E aí aparece da alquimia, sim? É um período em que os árabes e os europeus, nos anos 500 a 1500, sim? Eles tentaram fazer contribuições, como, por exemplo, querer transformar tudo em ouro. Eles pensavam, os alquimistas, que eu poderia transformar qualquer metal em ouro. E aí eles estudavam e estudavam várias rotas para transformar tudo em ouro, tá? Eh, falavam que queriam transformar tudo em ouro, sim? E o que acontece? Conseguiam fazer rotas de transformar, por exemplo, mercúrio, enxofre, sim? Eh, que são metais, tá? Em ouro. E assim, por mais que eles não conseguiram alcançar as suas metas, eles tiveram sim umas contribuições legais para o que a gente tem hoje na química ou nos laboratórios, que são operações unitárias e certas vidrarias. Então, por exemplo, Beckers, eh, balão volumétricos, provetas, todo esse material de vidraria que hoje a gente utiliza, óbvio que algumas sofreram algumas modificações, foram sim. Francinilson não está conseguindo entrar. Será que eu não é a sua aula? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Vou compartilhar o link da aula, só para ver. Tenta ver se entra aqui. Você tem que visualizar a tela que eu estou. Todo mundo está visualizando, né? Sim. Obrigado. Então, o que acontece? E nessa época, os alquimistas, eles não conseguiram chegar porque, óbvio, não tem como transformar tudo em ouro, né? E aí, as suas contribuições foram mais para as questões laboratoriais, sim? Inclusive a técnica de destilação e certos fornos que foram elaborados hoje, na época da alquimia, hoje estão sendo utilizados nos laboratórios, tá? Contribuições práticas, o que eu falei. Por exemplo, Andreas Libavius, ele fez uma contribuição ao preparo de substâncias médicas que fundamentaram a latroquímica. A latroquímica é... Quem daqui está fazendo farmácia? Pode colocar ali, farmácia. Olha só, no, a partir de já na alquimia, na parte no conhecimento químico, por exemplo, Andreas Libavius já começava a trabalhar a questões de primeiros da farmácia, de questões farmacêuticas, trabalhando com substâncias, sim, médicas. Então, se pode dizer que quase por lá foi que começou uma parte da contribuição na química, na conhecimento químico para uma parte da latroquímica, sim? Mas o que acontece? Essa teoria do enxofre-mercúrio, que era na questão da alquimia, transformar tudo em ouro, trouxe, trouxe assim, cara, muitos problemas. Muitos deles morreram. Por quê? Enxofre e mercúrio são substâncias totalmente cancerígenas. Tá? Então, são substâncias que nessa época não existia nada de trabalhar com segurança, com equipamento de proteção individual, não tinha uma câmera, uma capela, enfim. Então, o que acontece? Manuseavam, sim, esses elementos, esses compostos, como se fosse beber água. Então, o que acontece? Além de trazer algumas questões um pouco erradas, porque o que acontece? O enxofre, na hora que coloca em fogo, ele dá uma fumaça. E eles associavam isso à combustão. E isso não era combustão. Para ter combustão,
para ter combustão, você precisa de um composto que tenha carbono. Sim? E o enxofre não é carbono, tá? Mais oxigênio, e aí produzia o CO2 mais água, ou em outros casos, porque aqui é um hidrocarboneto, tá? Produzia CO ou CO2, enfim. Para ter combustão, precisa ter oxigênio. Um composto oxigênio com carbono. Sim? Então, o que acontece? Eles achavam que estava na teoria da combustão somente porque o enxofre, colocando com fogo, ele queimava e fazia uma fumaceira e achava que era combustão, mas estava tudo errado. O mercúrio já era associado à metalicidade. Então, quem nunca viu mercúrio, você, assim, não é para que você se enche de mercúrio, porque é totalmente cancerígeno, tá? Mas o que acontece? Ele é um metal que tem uma fluidez. E esse metal é totalmente cancerígeno, muito perigoso. Então, assim, o manuseio tem que ter muito cuidado. E aí eles associavam ao mercúrio, misturavam muitos metais com mercúrio, tentando transformar em ouro, tá? Ok. A química como ciência moderna. Então veio o método experimental, aí o surgimento do método experimental já eram cientistas e já não eram mais filósofos, não eram alquimistas que procuravam dados, dar uma confirmação aos fenômenos que estavam acontecendo. E o que se chama hoje em dia como o método científico. Se tem uma série de passos para comprovar certas hipóteses, tá? Tanto assim que a física foi considerada como a primeira ciência moderna no século XVII. E a química já foi consagrada como ciência moderna depois da física. E a física teve um salto muito rápido comparado, né, com a química. Até porque a química é uma questão mais, assim, não é tão fácil, é um pouco mais abstrata para conseguir entender e não é fácil na época também ter todos os equipamentos necessários. Será que alguém conseguiu entrar aqui nesse link? Franci Nilsson, entrou? Beleza. Ok. Contribuições de Paracelso. Então, Paracelso contribuiu na latroquímica, que eu falei aquelas questões de práticas medicinais, sim, e trabalhou um pouco com a farmacologia. Então, podemos dizer que então surgiu a indústria dos medicamentos, sim, além de algumas sais, como sal de cobre, sal de zinco, enfim, foram estudadas por Paracelso. E alguns filósofos importantes para a química moderna. Francis Bacon, tá? Ele propôs que para conhecer a natureza era importante observar os fatos, classificar e determinar suas causas. Isso aqui, observação, classificação e estudar as causas, foram inícios do método científico, tá? René Descartes, que é muito conhecido, ele trabalhou muito com a questão dos conceitos cartesianos, tá? Com relação de entender a extensão, do movimento dos fenômenos, enfim. Tá? Robert Boyle, que é o pai da química moderna e foi o último alquimista, tá? Ele foi o responsável pelos avanços nos estudos experimentais, fenômenos químicos. Então, aqui ele já começou a estudar com seus colegas, sim, como teoria da combustão e Hales com técnica de coleta de gases. Hales contribuiu muito com Lavoisier, e Lavoisier foi um dos pais, sim, que ajudou a classificar a tabela periódica. Aqui vemos. Cavendish,
descobriu o hidrogênio, tá? E concluiu que a água era composta por hidrogênio e flogisto. Só que aqui ele errou, porque flogisto é uma questão de fogo. Então, o que acontece? A água, sim, tem hidrogênio, mas a água tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Sim? E sua composição é o H2O. O Priestley descobriu oxigênio por meio de aquecimento do óxido de mercúrio. Tá? E o Skill foi o cloro, o manganês, o bário, tá? Descoberto. Então, muitos cientistas começaram a achar vários elementos, vários elementos, e aí que vem depois Lavoisier, tá? Para ajudar na classificação da tabela periódica, assim como introduziu a balança nos experimentos químicos. E Lavoisier, ele trouxe a teoria da conservação da massa. O que acontece? Como ele começou a pesar as coisas na balança, ele descobriu que a massa dos materiais nos reagentes, antes de fazer uma reação, ela se conservava quando depois das reações químicas. Que é uma reação química, pessoal? Na reação química, por exemplo, essa aqui é de combinação. Temos dois compostos, A mais B produz AB. Aí ele foi ver o seguinte, olha só, ele pesava um composto de A, ele pesava o composto do B, e ele verificava que a massa depois da soma das duas tem que se conservar, e se conservava depois da reação. Sabendo que o composto A e o composto B, cada um tinha umas propriedades diferentes. Sim, cada um tinha suas características, propriedades diferentes. Tanto assim que na combinação, por exemplo, do composto AB, era outro composto que não tinha nada a ver com AB, tá? Então, era assim. Então, por exemplo, vamos imaginar que era sódio mais cloro, produzia NaCl. Aqui temos um elemento puro que produz um sal, uma sal. Então, o que acontece? Essa sal não tem nada a ver com esse aqui. Esse é um halógeno que tem uma característica diferente. E o interessante de Lavoisier é que ele pensava, se ele pensava do sódio, se pesava o sódio, um valor, cloro, um valor, e depois da reação se conservava nas massas. Ou seja, que foi o princípio de conservação das massas. Ok. Aqui já falei a questão do princípio de conservação das massas. Tá? E qual a importância da química na sociedade moderna? Óbvio, na saúde, hoje temos desenvolvimento de medicamentos e métodos de diagnósticos mais modernos, a tecnologia, avanço e exploração em materiais, sim, materiais, novos materiais. Professor, mas não entendi. Você está falando que já foram descobertos materiais, mas assim, ainda pode se estudar reações de um material tentando transformar ele que seja um pouco mais resistente, um material que seja isolante ou aislante, um material que seja condutor de energia térmica, condutor de eletricidade. Então, existe ali o estudo de novos materiais que servem para aqui, para onde a gente está hoje em dia, ou também materiais, por exemplo, avanço na exploração espacial. Então, sabemos que lá fora não tem gravidade, é um ambiente mais hostil, então precisa materiais que sejam mais resistentes. E olha só, nunca vai acabar. Eu lembro quando eu estava terminando a minha graduação, lá no ano 2006, que quando eu fui fazer meu TCC, projeto de trabalho por conclusão de curso, aí eu cheguei para meu professor de TCC e falei assim, professor, mas já está tudo inventado. Nossa, ele quase me mata. Ele fala o seguinte,
não tudo está inventado. A gente vai evoluir, sempre vamos precisar ou melhorar, ou vamos encontrar, ou vamos a priori dar uma. Vamos estar em avanços, nunca vamos parar. Então, assim que você pensou, já está todos os medicamentos. Não estão. Podemos estudar medicamentos em que a sua absorção seja mais rápida, pode ser que medicamentos que existam hoje em dia sejam mais agressivos para um certo órgão, então você vai estudar novos compostos de tal forma que consiga melhorar isso. Pode ser que a tecnologia não seja a melhor, enfim, adaptar, tá? Então, a gente se adapta. A gente vai sempre se adaptando, procurando a qualidade e conforto, sim? É uma química, como as demais, como todas as outras ciências, é uma química que está, é uma ciência que está em evolução, constante evolução, tá? Não significa que não tem fim, está em evolução, tá bom? E chegou a inteligência artificial, vai acabar tudo, não sei o quê. É, 30 anos atrás, quando chegou o celular, também era a mesma coisa. Ai, telecomunicações vão acabar, não sei o quê. E a gente se adaptou. Então, o que acontece? A gente tem que se adaptar para poder chegar a ter a qualidade e continuar seguindo nossas vidas. Alimentação, melhoria na produção de conservação de alimentos, no cotidiano, desenvolvimento de roupas, moradias, transportes e todo visando muito na sustentabilidade. Hoje tudo se pensa em sustentabilidade, em trazer essa questão de menos agressivo ao meio ambiente, incluindo a nós seres humanos. Bom, agora vamos começar a falar sobre algumas propriedades, e essas propriedades são, por exemplo, a matéria. Matéria. O que é matéria? Matéria é qualquer coisa que ocupa um lugar em um espaço e possui massa. Maria, ficou gravada assim. Então, a matéria é, é tudo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Tá? Então, o que acontece? Você, nesse momento, igual que eu, sou uma matéria, porque eu estou aqui ocupando este espaço e eu tenho uma massa. Eu peso, eu tenho uma massa de 80 quilogramas. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma diferença entre massa e peso. A massa quando você vai, coloca na balança, sim, e te dá um valor. Então, vamos imaginar que eu estou pesando 80 quilogramas. Agora, o peso é uma força. E essa força é dada pela ação da gravidade. Que seria peso? Peso. Maria, você sempre. Olha, pessoal, eu vou sair daqui para mostrar. Como você acessa suas aulas gravadas? Quando você vai tudo em calendário, tudo está em calendário. Não, não tem como dando não. Vou explicar já para todo mundo. Olha só. Se você entrar aqui, você vai ver todas as gravações, viu? Aqui está gravado. Só que o que acontece? Quando algum entra, já o primeiro que entrou já grava. Então o que acontece? Tem que achar entre todas essas gravações qual foi da aula, porque vai ter muitas, entendeu? Aí o que acontece? Quando tiver um tempinho, eu vou tentar aqui entrar em todas elas e uma dica. Geralmente a gravação que é a que fica perto da transcrição. Vocês estão enxergando isso? Maria consegue enxergar lá? Veja ver, tá? Então aí você vai ter que ver se é essa, tá bom? Eu vou um dia, se ficar com um tempinho, que tá tudo correria, vou tentar entrar nessas aqui e aqui não for, eu consigo eliminar para ficar mais limpo. Vamos voltar aqui. Beleza. Então vamos lá.
Massa é o que a gente já sabe, né? É o peso. Desculpa, é o que estou falando que não é. A massa, em realidade, é o valor de uma grandeza que você está sendo mensurado numa balança. E o peso já é uma força. O peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade, ela tem um valor constante. A nossa gravidade é de 9,8 metros por segundo quadrado. Então, o que acontece? O peso, em realidade, é diferente da massa, porque o peso é uma força. De que? Da massa, por exemplo, que eu peso 80 quilogramas, multiplicando pela gravidade. Alguém que tiver o microfone aberto, por favor, fecha. É igual a 784 newtons. Então, o que acontece? A massa, já falei o que é. Agora, o peso é uma força. Tá? Então, quando falam assim, eu peso 80 quilos. Não, você tem uma massa de 80 quilogramas e se o peso é de 784 newtons. Ficou claro? Repete, por favor, professor. A massa representa o que a balança está te falando. Então, por exemplo, 80 quilogramas. E o peso é uma força. Essa força que está relacionada com a ação da gravidade, da força gravitacional. Então, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. É uma força. Massa Entendeu? vezes gravidade, tá bom? Então, o que acontece? Massa, esse valor. Peso é uma força, tá bom? Ok. Quais exemplos de matéria a gente tem? Então, temos água, areia, vidro, plástico, são exemplos de matéria. O ar também é um tipo de matéria e ele é uma mistura de gases. Então, ele tem nitrogênio, oxigênio, argono, CO2, vapor de água. Mas, assim, ele continua sendo matéria, tá? Apesar de ser invisíveis e não perceptível, mas ele tem sim um peso, ele tem uma massa, tá? Se eu pegar aqui, ele tem uma densidade, então se eu pegar e botar assim ar e fechar essa sacola e colocar em uma balança, ele vai ter uma massa, tá? Tirando a massa da sacola, tá bom? Tirando a massa da sacola, ele vai ter uma massa ali. É que às vezes é muito não perceptível, ela é invisível quase. Mas ali tem uma mistura de gases, tá? Vamos ver a diferença entre corpo e objeto. Então, o corpo é uma parte limitada da matéria que não tem forma ou tamanho específico. Então, por exemplo, um pedaço de prata, vamos imaginar um bloco de madeira, um pedaço de terra, que não tem uma forma definida. Já o objeto, ele foi trabalhado para uma aplicabilidade definida. Então, por exemplo, aqui pegamos um pedaço de prata, que seria um corpo, e depois eu trabalho essa prata para montar um anel, ou formar um anel, ou formar, por exemplo, um colar, enfim. Então, o objeto trabalhou para um objetivo, para uma aplicabilidade definida, tá? Está começando a doer já esse aqui, esse microfone, peraí. Muito bem. E agora vamos classificar a matéria. A matéria está classificada de acordo ao seu estado físico. Então, temos três estados físicos da matéria. Temos o sólido, tá? O líquido e o gasoso. Aqui a gente vê um exemplo nesta figura, por exemplo, água. Quando a água está em estado sólido, a gente chama de gelo, né? Mas se o estado ele é duro.
Então, ele é uma pedra dura ali. Então, o que acontece? Se a gente for estudar de uma forma microscópica, da composição da estrutura, ele apresenta como se fosse uma rede muito, mas muito rígida, sem movimento algum. Isso que dá a propriedade de ser assim, de ser duro, rígido. O líquido já ele tem uma fluidez. E se a gente for ver o líquido numa forma microscópica, as moléculas podem se mexer de uma forma, uma junta da outra, mas assim, de uma forma mais maleável, por falar assim, tem uma maior fluidez e as partículas não estão tão rígidas umas com as outras. Já na questão do gás, as partículas estão totalmente dispersas uma de outras, tá bom? E o gás, tanto como o líquido, se acoplam ao recipiente que estiver, ou seja, ele toma a forma do recipiente que estiver. Isso é a classificação de acordo ao estado físico. Agora, de acordo à composição, ela pode ser classificada como elemento, ou seja, uma substância pura e simples. Então, vamos falar, você encontrou elemento, por exemplo, puro e simples, o ouro. Tá? Ele vem, você foi lá numa mina de ouro e achou uma pedrinha de ouro. Esse é um elemento puro. Ele está purinho, é um elemento puro, tá? Espera aqui, deixa eu escrever bem que isso ficou feio. É puro. Ou pode ser um composto, sim, que pode ser uma substância pura composta ou mistura. Então, por exemplo, o sal. O sal, sim, cloreto de sódio, ele é um composto, tá? Agora, se eu coloco o sal na água, sim, tá bom? Então, elemento purinho é aquele que ele está sozinho. Uma combinação de dois ou mais elementos já é um composto, tá bom? Aqui temos os estados físicos da matéria. Então, o estado sólido, ele é rígido. O estado líquido, ele já toma uma forma definida. Não tem uma forma definida, depende de onde está sendo armazenado. O estado gaseoso, isso como vapor, ele não tem nem forma nem volume definido e ele toma o volume do recipiente. Professor, então é difícil calcular o volume de um gás? Não. Se vocês compram o gás de cozinha, tá? Se você enche esse gás, você colocou, por exemplo, 5 kg de gás. Mas o volume aqui, vamos imaginar, seja de quantos litros um gás desse? De 50 litros? Quantos litros tem um botilhão? 50 litros, não é? É Oi? 13. Eu acho que é 13. Botijão de Bom, gás? botilhão de gás tem de 13, de 50, tem de 100 litros também, depende, né? Então, vamos imaginar, a garrafa, o botilhão, tem 50 litros. Só que você botou 5 quilogramas, ok. Mas o volume são 50 litros, porque tem pouca massa, tá? Então, o que acontece? O volume no estado gasoso, ele assume, o gás no estado gasoso, ele assume o volume do recipiente. Ele está ocupando 50 litros, tá bom? Ou ele está ocupando 13 litros. Agora, quando a gente já começa a usar, sim, o que está acabando é a massa até a última gotícula de gás. Prum, passou. Já não tem mais gás ali, porque já todo saiu, tá? Beleza. Aqui vemos a nível molecular dos estados da matéria. Como falei, o estado sólido, eles se encontram bem presas entre si, com arranjos definidos e não pode nem, são posições fixas. As moléculas são posições fixas e você não consegue fazer um movimento nelas. Por outro lado, o estado líquido já estão um pouco mais empacotadas, mas se movem rapidamente. E aí podemos verter os líquidos com facilidade. E o estado gaseoso,
as moléculas estão distantes uma das outras, sim? E velocidades altas. E se aumenta a temperatura, ainda vai ter uma maior agitação ali. Bom, gente, vocês estão visualizando o meu slide, não? Sim. Por que eu não estou vendo? Ah, agora apareceu para mim. É que aqui no meu no meu celular não estava aparecendo. Maravilha. Ok. Então temos aqui, os elementos químicos são as formas mais simples da matéria com as quais lidamos no laboratório. Então, geralmente, a gente pode encontrar no laboratório lá sódio, que é seu elemento Na, tá? O que eu falei lá? Composto já é misturando, sim? Então, por exemplo, temos NaCl, que eu falei, aqui temos um e dois elementos, tá? Então, já a partir de dois elementos, já é um composto, tá? E a mistura pode ter, a mistura significa o seguinte, pode ter duas ou mais substâncias ali envolvidas. Substâncias simples estão formadas por átomos de um único elemento, como o oxigênio. Olha só, o oxigênio, O2, significa que tem dois átomos de oxigênio, mas o único elemento aqui é o oxigênio. Agora, o ozônio continua sendo oxigênio, só que ele tem três oxigênios, sim? Três átomos de oxigênio, mas continua tendo o elemento oxigênio, mas muda muito a característica de um para o outro, tá? O que eu quero falar é o seguinte, tanto oxigênio como ozônio são substâncias simples porque têm um único elemento na sua estrutura, e esse único elemento é o oxigênio. Agora, substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos. É o caso da água ou do gás carbônico. A ver, eu vou perguntar aqui. Quantos elementos tem água? Quantos elementos tem água? Tem 3. Não, elementos. Ele está composto por dois elementos, H e O. Ou seja, já temos É dois. dois. Ah, é 2. Isso. Coisa Agora, que tem 2H e um O, né? Dois isso. hidrogênio e oxigênio. Agora, Eu, quantos átomos tem? Quantas moléculas tem? Três. Dois hidrogênios e um oxigênio. Isso a gente vai estudar mais tarde, tá bom? Mas de elementos, você está enxergando somente dois. O hidrogênio, sim, muito bem, e o oxigênio, tá bom? Quantos tem o CO2? Quantos elementos? Dois tenho também. 2. Isso, o carbono, sim, que é o C, e o oxigênio. Mas tem três moléculas, três átomos. Tem um de carbono e dois de oxigênio. Bom, agora, esse aqui. Quantos elementos tem o ácido sulfúrico? Elementos. 3. Agora tem três, é isso mesmo. Tá? Temos aqui o hidrogênio, o enxofre, que é representado pela letra S, e o oxigênio. Tá bom? Isso a gente vai estudar depois, mas aqui somente para a classificação das substâncias. E esses daqui são compostos, porque tem mais de dois elementos na sua estrutura. Tá bom? Agora, com relação nas misturas, a gente pode encontrar uma mistura homogênea, como o caso aqui você misturou sal e água, sal, açúcar, e misturou, e misturou, 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 e você só consegue enxergar uma única face. Você não tem como distinguir ali mais de uma face.
Isso se chama uma mistura homogênea. Tá? Mas também temos misturas heterogêneas, tá? Como o caso do óleo com água. Aqui temos óleo. E por que heterogênea? Porque a gente vê mais de uma face ali. A gente está vendo duas faces. Agora, se eu colocar e misturar, também é uma mistura heterogênea, porque eu estou enxergando mais de uma face, a água e a areia. Sim? Se eu colocar pedras, também, tá bom? Então, o que acontece? Quando você enxerga mais de uma face, já falamos que é heterogênea. Se você só vê uma coisa só, falamos que é homogênea, tá bom? Quando na mistura homogênea é quando a gente somente vê uma única face. Ou seja, eu só consigo enxergar, eu só consigo, Gabriel, tá. Também não, travou mesmo para todo mundo? Vou repetir. As misturas chamamos de homogênea quando observamos uma única face nelas. O que significa isso? Você pegou a água, colocou um pouquinho de sal, misturou e sumiu. E somente vê transparente a água. Ou pode ser que pegou uma cor branquinha, sim? Mas não é uma única face, não dá para distinguir mais de uma. Isso é homogêneo. Agora, se for heterogêneo, é quando você, por exemplo, pega o óleo de cozinha, mistura com água, você mexe, por mais que mexe, e aí separa. Temos na parte superior a parte do óleo de cozinha e na parte inferior a gente tem a água, certo? Aí você teve umas duas faces. Então, isso é heterogêneo. Quando aparecem mais de duas faces, a gente fala que é uma mistura heterogênea. Por exemplo, se eu pegar a água e colocar areia, misturo, continua sendo uma mistura heterogênea, porque eu consigo enxergar a areia e a água também. Então, tenho duas coisas ali que não é homogêneo. Ficou claro? Perfeito. Muito bem. Propriedade da matéria. Então, por exemplo, temos algumas propriedades que todas são as gerais, né? Então, a massa, a extensão, volume, elasticidade, porosidade, sim? São umas propriedades gerais. Propriedades químicas. Então, elas são feitas, por exemplo, propriedades que descrevem reações e transformações, como combustão e oxidação. Então, por exemplo, tem compostos, sobretudo os metais, que têm propriedades químicas favoráveis para acontecer o processo de oxidação, tá? Então, dependendo essas propriedades químicas, tem propriedades também físicas, tá? Em que materiais que não altera a composição. Então, por exemplo, temos a densidade, dureza, condutibilidade, ductibilidade. Esta condutibilidade condutividade térmica. Faltou aqui. Espera aí. O que acontece? Alguns materiais, como por exemplo os metais, favorecem muito mais para conduzir energia, ou seja, são mais fáceis de conduzir se você colocar uma panela, porque as panelas são de alumínio, tá? Porque é mais fácil de transmitir energia que, por exemplo, um plástico, tá? O que acontece? Tem materiais que são mais tem maior condutividade que outros. Então, por exemplo, o maior é o ouro. Sim, o ouro conduz eletricidade, conduz energia térmica muito rápido. Mas o que acontece? É um material muito caro, tá? E não podemos fazer fios ou não podemos fazer panela de ouro, né? A não ser que queira ostentar.
Agora, esses materiais metálicos têm essa condutividade térmica. Agora, tem, por exemplo, polímeros, plásticos que têm o inverso. Eles são isolantes. Então, eles servem para não conduzir, ou seja, eles protegem e não conduzem condutividade térmica, tá? E serve como aislante ou isolante, tá bom? Então, são propriedades físicas de cada um desses materiais. Tem as propriedades organolépticas, que são aquelas dadas pelo sentido, como cor, sabor, odor, brilho, estado de agregação. Então, são coisas em que os materiais, a gente consegue ver essas propriedades a simple vista, tá? Ou pelo cor, pela cor, pelo sabor, pelo odor, enfim. E isso dá um característico. Por exemplo, o enxofre tem um cheiro de ovo podre. Então, ali temos uma propriedade organoléptica em que seria um odor forte, tá? Tá bom? A água, a gente sabe que ela tem uma cor transparente, não tem cor, não tem cor. Desculpa, não tem cor. Sabor, sem, sem sabor, tá? Assim sucessivamente, são propriedades organolépticas que vêm a partir da observação e dos seus sentidos. Muito bem. Vamos falar de energia. A energia, sim, tem diferentes tipos de energia, tá? A energia no sistema internacional, e isso a gente vai ver depois, que é o sistema internacional, a energia tem como unidade no sistema internacional Joule, representado pela letra J, tá? Existem diferentes tipos de energia. Então, temos a energia que eu falei como calor, tem energia cinética. Essa energia cinética está dada pela velocidade dos corpos. Tem energia potencial, que é dada pela altura. Tá? A soma, a soma da energia cinética mais a energia potencial é chamada de energia mecânica. Além dessas energias, a gente tem trabalho, é outro tipo de energia, e assim sucessivamente. Então, temos trabalho, calor, energia cinética, energia potencial, energia mecânica e energia elétrica. Tá? Beleza. Aqui vi. Aqui já tinha falado. Então, por exemplo, energia cinética corresponde à energia dada pelo seu movimento e ela tem uma equação, é um meio da massa pela velocidade ao quadrado. M é massa e V é velocidade. Por isso que está dada pela velocidade das partículas. Energia potencial está dada pela posição gravitacional. Então, energia potencial é igual a massa, gravidade, aceleração da gravidade, vezes a altura. Então, por exemplo, temos um objeto, nossa, aqui, esse objeto aqui, ele está a uma altura. Se eu soltar esta lâmpada, todo mundo está enxergando essa lâmpada, né? Esta lâmpada, a essa altura, se eu soltar ela, ela está com uma energia potencial. Se eu soltar ela, ela começa a cair. O que acontece? A altura está diminuindo, certo? Se a altura está diminuindo a energia potencial. Mas que está aumentando? A energia cinética, porque ela vai ganhando velocidade. Até chegar no chão, ela perdeu energia potencial, mas ganhou energia cinética. Então, sempre na energia mecânica, num corpo em queda, sempre vai ter essa combinação das duas, da energia cinética e da energia potencial. Ficou claro? Muito bem.
Aonde essa energia química também temos. Então, por exemplo, a combustão de fósseis, o que a gente já vê, é o petróleo, né? O petróleo passa por uma série de transformações para chegar na gasolina, diesel, gás natural. E quando ele entra em um motor, faz a combustão, produz calor e energia. Temos as baterias recarregáveis, nossos smartphones. Se ela tem bateria de íon e de lítio, então ela armazena energia química potencial ali e vai depois descarregando o processo de descarga após sua utilização. Processos biológicos. Então, por exemplo, a energia solar transforma a energia química potencial através da fotossíntese. Aí, deixa eu ver, mostrar aqui essa da eletromagnética. Ó, a energia total de uma partícula é a soma da energia cinética e a energia potencial. O que eu falei anteriormente, tá? Então, a energia mecânica total é igual à energia cinética mais energia potencial. O meio da massa, velocidade ao quadrado, mais massa, a gravidade e a altura da posição da partícula. E temos fontes de energias renováveis. Então, temos a energia solar, que utiliza painéis solares fotovoltaicos, que são feitos de materiais como silício. Aí vem a onda, a radiação, pega essa energia solar, transforma em energia direta, em energia elétrica. A geotérmica utiliza o calor que vem do fundo da Terra e que pega esse calor, transforma em uma usina vapor, e esse vapor vai depois para gerar uma turbina, gera energia elétrica. Biomassa, o que a gente conhece, né? E o biogás. Biogás é produção de gás natural, em realidade de metano. O nosso gás de cozinha é possível criar mediante biogás, que é pegar todo o resíduo orgânico. Então vamos lá, dejeitos de resíduos de orgânico de cozinhas, da indústria de alimentos, da agroindústria. Tudo que for orgânico, ele começa a gerar umas bactérias. Essas bactérias e esses fungos começam a transformar esse material orgânico em gás. E o que a gente chama de metano. E esse gás metano queimado podemos utilizar nas nossas cozinhas. Óbvio que passa por um processo de purificação, mas é muito utilizado. Temos as transformações físicas. Sim, então, por exemplo, transformação física. Quando temos um líquido e ele pode passar para vapor ou gás. Então, a gente chama de uma evaporação, certo? Mas um sólido também pode passar para líquido e vapor para sólido e assim vice-versamente. Então, essas mudanças de estado são transformações físicas. Temos transformações químicas que acontecem mediante reações. Então, por exemplo, o ferro que está exposto, que mora perto do mar, já o ar do mar tem um pouco de sal. Aqui no Rio de Janeiro, próximo da praia, costuma a enferrujar mais fácil as coisas, porque no ar temos sais. E essas sais começam no processo de transformação de ferrugem nos metais, tá? Então, são transformações químicas por uma reação química. Essa é a mudança de fase. Mudança de estado físico que eu falei. Então, o que acontece? Existem temperaturas, estado físico. Vamos imaginar que temos água. Sim. Em gelo, ele está 0 graus. 0 graus. Está congeladinho. Aí começou a aumentar a temperatura. Tá? Já passou de 0 graus para cá?
e ele começa a ser líquido, tá? Por aí a 33 graus Celsius, nossa temperatura ambiente. Se eu continuo aumentando a temperatura e chega a 100 graus Celsius, aqui já é a temperatura de ebulição e ele vira vapor. Então, o que acontece? Temos temperatura de fusão, tá? Quando passa de líquido para sólido, de sólido para líquido, e temperatura de ebulição, quando passa de líquido para vapor. Tá? E por último, vamos falar um pouco sobre as transformações químicas. Eu já tinha falado aqui um pouco sobre reações. Então, uma reação química é quando temos duas partes. Temos os reagentes, temos uma seta que indica o sentido da reação e temos os produtos, que o que depois se transforma. Professor, então o que significa? Que, por exemplo, as propriedades deste composto igual a esse aqui? Não. O que acontece? Isso que se fala transformação química, porque os compostos formados são totalmente diferentes dos compostos que estavam inicialmente, com características físicas, químicas, tudo que a gente estudou totalmente diferente. Então, o que acontece? Estamos transformando, tá? E o que acontece numa reação química? Os reagentes, se a gente coloca isso numa curva, não se espantem, que isso a gente vai estudar, tá? Mais para frente. Temos concentração. Que é concentração? A quantidade de cada composto ali, certo? E aqui temos o tempo em que acontece a reação. O que acontece com os reagentes? A maior concentração está aqui. Ó, eles estão poderosos, mas eles começaram a se desgastar. Por quê? Eles estão dando prioridade para formar compostos. E o que acontece com os produtos? Ele começa a se formar. Então, aqui temos produtos e aqui temos os reagentes. O que significa? Alguém tem que sacrificar, os reagentes estão lá, diminuindo para que os produtos aumentem e se transformem. Tá bom? É isso, pessoal. Dúvidas? Depois a gente vai estudar a questão da, da estequiometria com relação a isso daqui, tá? Bom, já que não tem mais perguntas, vamos deixar por aí. Próxima aula, quero que estudem o seguinte. Próxima aula, vocês vão estudar o seguinte. Lembrem que a gente está estudando o que está lá na Sava. Vou disponibilizar o slide sim, tá? Só um minuto, eu vou ver o que vai ser semana que vem. Deixa eu ver aqui. Está abrindo. Espera aí um minuto. Eu vou compartilhar primeiro esse aqui, o PDF das nossos slides, tá? Obrigado, Carlos. Próxima aula, vocês vão ter que estudar tema 2, continuamos no tema 2, módulo 3, tá? Conceitos fundamentais de medidas e grandeza. Vou colocar isso aqui. Próxima aula. Não, essa disciplina não tem aula presencial, não. Essa aqui é só aqui pelo Teams.
Pronto. Agora vou compartilhar a nossa aula de hoje. Tá aí. Toda rabiscada, que é o interessante. Tá bom? Como assim não conseguiu? Ah, tá. Beleza, pessoal. Eu vou baixar aqui a listagem da presença. E estão liberados. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até a próxima Boa... aula. Até.